Desculpem o imenso atraso. Hoje é dia 22 de março de 2021. Bom, nossa matéria nesse módulo não será Ética 2. Para quem estava aqui no último módulo, Ética 1. Ética 1 a gente falou sobre a ética geral. E Ética 2 a gente ia falar sobre a ética cristã, que em teologia se chama teologia moral. Mas a gente não vai falar sobre ela agora. Primeiro, para dar um respiro para vocês, de ética, né? Ninguém aguenta uma cacetada dessa, 2 módulos seguidos. Em segundo lugar, porque eu precisava também de um descanso, e essa matéria de hermenêutica já foi dada aqui no seminário por mim. Então, eu já tenho a matéria pronta. E eu estou dando uma revisada no material que eu mesmo fiz em 2019. E eu vou passando para vocês à medida que a gente for conversando. Então, qual será a matéria? Hermenêutica. Bem-vindo, Gabriel. A matéria se chama hermenêutica. Mas antes de começar, vamos orar. Amém? Primeiro, para entender o dom de línguas, para entender essa palavra aí, e também para a gente ter uma aula leve que a gente consiga entender. É uma matéria que a gente vai usar muito. A gente usa muito na igreja. Muito prática. Bem legal. Beleza? Vamos orar? Amém. Jesus, muito obrigado por a gente estar aqui mais uma vez. Por essas pessoas estarem aqui não para terem apenas mais conhecimento, porque isso seria uma perda de tempo, mas estarem aqui para ter conhecimento, para servir outras pessoas, para servir o teu reino, para ser melhores para o Senhor e para aquilo que o Senhor quer fazer na terra. Muito obrigado por a gente poder fazer isso juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então, hermenêutica. Primeira pergunta. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Levante a mão. 1, 2, 3. Ok. Quem já ouviu falar são os outros, né? Todos os outros já ouviram falar. O que vocês acham que isso quer dizer? Hermenêutica. Aqueles que já ouviram falar sobre isso. Se tiver errado, já perde ponto na hora. Estou brincando. Sim, hermenêutica. Então vamos lá. Primeiro, conceito. O que é isso, né? O que é hermenêutica? Bom, hermenêutica estuda os princípios e os métodos de interpretação de um texto. Basicamente, bem rasteiro, bem fácil. Quando você lê alguma coisa, você interpreta. Você pega um remédio de pirona, você já conhece há um tempão. Princípios e métodos de interpretação. A letra é muito boa. Vocês têm que primeiro interpretar a minha letra. Mas, de pirona, você pega lá, e aí tem lá na bula, agora as bulas são diferentes de antigamente. Antes estava escrito posologia. Lembra que na bula vinha isso? Posologia. Bom, primeiro você tinha que entender o que era posologia. O que é isso? É a quantidade do uso. Agora não tem mais isso na bula. Porque a bula tem que ser algo para a maioria das pessoas pegarem, ler e entender.
Agora está assim, como usar este medicamento? Melhorou, né? Ajudou. Então, eles tentaram entender a hermenêutica das pessoas, como as pessoas interpretavam aquilo que elas estavam lendo. Então, numa bula de remédio, dipirona, por exemplo, você tem que saber que o teu peso interfere na quantidade de gotas do remédio, se for gotas. Ou o teu peso interfere na quantidade de horas, do intervalo de hora que você vai tomar o remédio. Pô, é básico? Então, é isso que a gente vai estudar. A gente vai ler um texto. O remédio foi escrito agora, século XXI. Uma bula de remédio foi escrito agora, século XX, século XXI. A gente lê. E a Bíblia? A Bíblia foi escrita há 3.500 anos atrás, uma parte. Os textos mais novos, assim, aqueles super novinhos, foram escritos há 1.900 anos atrás. É óbvio que quando a gente vai ler a Bíblia, tem coisas que a gente lê e fala assim, não faço ideia do que esse cara está dizendo. Porque tinha sentido para eles lá, mas não tem para a gente aqui. Porque tinha a ver com onde eles moravam, a língua que eles falavam, o lugar que eles viviam, as coisas que eles faziam. Então, na Bíblia, por exemplo, não tem nenhum exemplo com carro de velocidade, de corrida, de Fórmula 1. É simples, porque não existia. Mas existiam carros com cavalos. Então, eles falam sobre isso. Salmos falam sobre carros e cavalos. As crianças estão morrendo aqui. Pede para a Monique dar um... Não precisa você se estressar, não. Então, a gente, para ler um texto que é muito antigo e que a gente lê toda hora, que é a Bíblia, a gente precisa ter ideia de algumas coisas que a gente vai estudar nesse curso. Beleza? Hermenêutica não existe só para estudar a Bíblia. Eu, na minha faculdade de Direito, estudei hermenêutica jurídica. Porque normalmente é uma matéria de início de curso que ninguém quer fazer. Mas é obrigatória, aí você tem que fazer. No meu caso, era obrigatório. Talvez no teu fosse optativo, não sei. É obrigatório. Então, você fez turismo e estudou hermenêutica. Eu fiz direito e estudei hermenêutica. O que é isso? Eu pegava um monte de lei e não entendia nada. Então, lei é o básico que um operador do direito tem que entender. E aí a gente tinha uma matéria chamada hermenêutica jurídica. Muito mal dada. Foi horrível. Então, eu não pretendo copiar o meu professor aqui. Eu pretendo que vocês entendam. Porque o cara sentava, pegava lá o livrinho que ele tinha publicado, falava assim, a hermenêutica jurídica aplica-se aos... Pronto. Galera, não tinha celular na época que a gente ficava olhando, porque se tivesse, já era. Galera dormia, lia outra coisa, mascava chiclete, seja lá o que for. Então, hermenêutica é um sistema de métodos e princípios para interpretar um texto, beleza? É isso. De onde vem esse negócio aí? Qual é a etimologia? Etimologia é quando a gente quer saber de onde veio aquela palavra. É provável que tenha vindo de Hermes, um deus grego, que era a divindade da fala, da eloquência. Era um deus grego, na mitologia grega, era um deus que, óbvio, não existe, porque não tem deus grego nenhum. Então, mas lá na mitologia grega, eles acreditavam que Hermes era o deus da eloquência. E aí, por causa disso, deram o nome de hermenêutica, para falar sobre interpretação, eloquência, e por aí vai. Então, se entre um diálogo entre duas ou mais pessoas que moram no mesmo lugar, você já tem que interpretar o que o cara diz, imagina entre nós e o texto bíblico. Lembram de uma propaganda bem antiga, talvez uma parte que não vai lembrar, que o cara entra assim no elevador, aí tem uma mulher, aí ele está tentando falar, uma mulher, um cara, aí ele está tentando falar em espanhol com a pessoa. Aí a mulher fala alguma coisa assim, desculpa, vejo que a senhora está embaraçada.
Aí ele, embaraçada, por quê? Embaraçada em espanhol é grávida. E aí o marido falou assim, como assim embaraçada? Que tá grávida nada. Não, ele quis dizer que ela estava constrangida. Ou seja, embaraçada em espanhol não tem nada a ver com embaraçada em português. É a mesma palavra. Embaraçada. É uma coisa lá e uma coisa aqui. Portugal, fila. Sabe como é que é fila em Portugal? Bicha. Então, mas lá é bicha, é fila. É isso. É uma interpretação básica de línguas. Estou falando sobre coisas assim, do cotidiano. Imagina entre a gente o texto bíblico. O texto bíblico foi escrito em hebraico e em grego. Traduziram para um português arcaico, assim, um português antigaço, do século XVIII, e foi vindo retraduzindo até hoje. Muitas coisas se perdem. Muitas. Por isso que quando a gente vai pregar na igreja, em geral, quando a gente quer dar uma importância ou um foco maior no texto, a gente fala assim, no original diz assim. No original diz assim. Por quê? Porque traduzir não é a mesma coisa. Vou dar um outro exemplo. Qual é a palavra saudade em inglês? Não tem. Então eles usam um termo que parece. I miss you. Eu sinto a sua falta. Mas saudade não tem. Como é que você vai traduzir isso para o inglês? Não tem como traduzir. Você vai dar uma ideia do que é. Mas uma ideia é uma ideia. Não é exatamente a mesma coisa. Entendeu? É isso que a gente vai ver. Beleza? A gente está no início. Pode falar. Hoje é mole. Hoje é facinho na internet. Eu vou indicar os sites para vocês, mas... Não, mas então, por que hoje não é difícil você ter acesso a isso? Porque se alguém publicar uma porcaria, pegar um texto lá qualquer, de Isaías, por exemplo, em original hebraico, que tem, inteiro, do primeiro século, e alguém publicar uma parada errada, já vem a comunidade científica inteira e fala que aquilo está errado. Então o negócio cai em descrédito rápido. Não é fácil hoje você publicar uma coisa e ela ficar muito tempo tida como verdadeira. Ainda mais nessa área. Fake news sobre outras coisas, sobre política, sobre essas paradas que são do dia a dia, aí, meu amigo, aí é uma loucura. Mas sobre isso, texto bíblico, essas paradas, é difícil. Porque se alguém publicar uma baboseira, vai vir a comunidade científica de tudo quanto é lugar, que trata sobre hermenêutica e exegese, principalmente, que a gente vai ver o que é, e vai falar, isso aí é baboseira, isso não existe, esse cara inventou isso. Aí pronto, cai em descrédito e ninguém mais entra. Mas tem fontes seguras. Tem um site que eu uso direto para pegar, chamado Bible.hub. Só tem um probleminha, não tem português. Então, quando você entra lá, você pega um versículo, João 1:1. Aí ele bota lá uma palavra em grego e uma palavra em inglês. Uma palavra em grego, cada palavra daquele verso. Toda. Significa 1000 coisas. Sim, mas olha só, manga é o que em português? Uma palavra em português também tem muitos significados. Então, mas não precisa falar grego, nem precisa falar hebraico. A maioria das pessoas que dão aula de grego e hebraico não chega aqui falando grego e hebraico, não. Ele pega um léxico, que é o que a gente vai ver depois. É tipo um dicionário. E aí ele vê lá, a palavra, tem um dicionário chamado Strong, que você pega a palavra tal, por exemplo, rocha. Você vai ver lá com a palavra rocha. Pô, tem 10 páginas sobre o que significa a palavra rocha. Em vários contextos diferentes. Você vai ter que aprender a interpretar naquele ali. Isso aqui não resolve o teu problema.
entrar no site e ver qual é o significado da palavra. Isso, quem resolve é você. Porque a interpretação é um problema seu que está lendo. Esse site ele é um site em inglês que traduz os textos, no caso do Antigo Testamento, que são em hebraico, e do Novo Testamento, que é em grego. Em hebraico. Em hebraico. E é hebraico aqueles negócios assim, né? Isso. Aí, do grego para o inglês. Então, eu queria ter aqui uma projeção para botar. Se eu botava agora. Mas a gente vai ver. Eu vou dar uns trabalhos para vocês, vocês vão ter que usar mesmo. Mas não esse, porque eu não quero assim dar para vocês a obrigação de que vocês tenham que saber inglês. Mas tem aplicativos que vocês baixam na internet, alguns pagos, os bons pagos, que faz isso em português. Eu uso esse porque eu entro no Google, pum, ele está pronto. Entendeu? Mas calma. Não criemos temores. A hermenêutica ela é formada basicamente por duas ciências. A primeira se chama crítica textual. Ou baixa crítica. Depois vocês vão saber por que é baixa. Deve ter uma alta, né? E tem. Escrevi errado. Baixa crítica. E uma segunda dificílima, chamada exegese. Exegese. A hermenêutica é basicamente a junção disso aqui. O que é isso aqui? Crítica textual. Estuda os manuscritos não originais. Por quê? Porque nós não temos nenhum, vou repetir, nenhum manuscrito original. De novo, a gente não tem nenhum manuscrito original. A humanidade. Hoje. Porque os textos da Bíblia se perderam. Os textos da Bíblia se perderam. Então, tipo, o texto que Isaías escreveu não existe. O texto que Mateus escreveu não tem. Esses textos se perderam. O que nós temos? Cópias deles. E tem cópias deles. As mais antigas, em geral, são as melhores. Mas não necessariamente. O que eles fazem para poder, a crítica textual, chegar ao melhor manuscrito possível? Comparam as cópias. Um cara, no verso 1, escreveu isso, um copista escreveu isso, o outro escreveu também, o outro escreveu também, o outro escreveu também. O quinto escreveu uma parada nada a ver. Esse aqui eles descartam. Por quê? Porque o texto bíblico não é, como a gente normalmente supõe, um livrinho todo organizado como a gente tem aí. Isso durou alguns séculos. Isso foi canonizado. Ou seja, isso foi feito um cânon. Isso foi juntado. E para isso ser juntado, houve guerras mesmo. Concílios da igreja, para saber, por exemplo, qual livro entrava na Bíblia ou não. Ou se aquele texto era verdadeiro. Ou se aquele texto era verdadeiro porque a comunidade da época acreditava. Então, vou dar um exemplo. Tiago. Tiago é um livro da Bíblia que alguns cristãos, até recentes, não acreditavam nele. Vou dar um exemplo. Lutero. Lutero não acreditava no livro de Tiago. Você me desconfiou, né? Por quê? Porque Lutero era um cara que falava sobre a justificação pela fé, pela fé, pela fé. Quando você abre Tiago, ele fala muito sobre obras. E aí Lutero olhava e falou assim, isso aqui está errado. Ele olhava para o livro de Romanos e para o livro de Tiago e ele não conseguia juntar uma coisa com a outra. Mas junta. Junta. Tanto junta que o pessoal discordou dele. Oi?
Ponto de vista diferente sobre a mesma coisa. A crítica textual não faz isso. A crítica textual ela pega os textos que existem e tenta ver se tem um erro, se teve algum copista que inventou alguma coisa, que esqueceu uma palavra, é a baixa crítica. E a exegese? A exegese é tentar extrair do texto o que ele significa. Antes da gente ver o que é a exegese, o que é uma curiosidade aqui? A alta crítica. A alta crítica não está tão preocupada assim em tentar comparar as várias cópias e tal. Ela está preocupada em saber, isso aqui é de verdade ou não? Vou exemplificar. O livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro que uma parte da crítica, no caso a alta, diz que Daniel não profetizou nada. Por quê? Porque Daniel, lembra lá daquelas visões que ele teve? Era um homem que tinha perna de barro e misturada com ferro, não sei o quê, e ele estava predizendo como seriam as nações depois da vida dele. Império Romano, Império Greco-Macedônio, era uma profecia, Deus deu aquilo para ele. O que a alta crítica diz? Deu nada. Esse livro só foi escrito 700 anos depois. Ou seja, ele sabia dessa história, ele não profetizou. O livro de Daniel não foi escrito na época que dizem que ele foi escrito. Ele não fez profecia nenhuma. Na verdade, o que ele fez é que ele viveu depois da história, era como se eu, Gustavo, hoje nascido no século XXI, fizesse a profecia sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas calma aí, que profecia é essa? Isso é história, isso não é profecia. A Segunda Guerra Mundial já aconteceu. Fala. Só para eu entender, Daniel ele não viveu nessa época ou o livro foi escrito depois da época de Daniel? Alguns dizem, tem de tudo. Tem gente que diz, Daniel nunca existiu. Alta crítica. Nunca existiu. É um livro poético. Alguém usou um codinome chamado Daniel. É um livro que, quando você começa a ler, parece que ele está fazendo uma poesia. E então, tocou o som dos pífaros e das harpas, não sei o quê. Quando tocou o som dos pífaros, eles se levantaram. E aí depois, rei Nabucodonosor, ao som de pífaros e harpas, ele repete a mesma coisa 25 vezes. É um livro que parece que não está contando uma história. Parece que é só alguém que escreveu uma literatura inventando alguma coisa. E colocou no meio que teria essas profecias que aconteceram. A alta crítica diz que Daniel nunca existiu. Como um livro que traz uma mensagem para o povo de Israel, uma esperança de que um dia Israel ia sair do cativeiro, porque Daniel supostamente viveu em Babilônia. Ele foi muito jovenzinho para a Babilônia. Criaram essa história no povo de Israel, para que o povo de Israel tivesse esperança de que um dia eles saíram de lá. Mas a história nunca existiu. De que um dia eles sairiam da Babilônia. Ou contaram uma história fantasiosa desses homens que sobreviveram lá, que entraram na fornalha e apareceu um quarto homem para dizer como Israel foi livre por Deus no meio do exílio. Mas uma história que nunca existiu. Por quê? Porque Daniel, especificamente, fala sobre quase todos os reinos que existiram da época dele. O exílio da Babilônia foi em 700 a.C. Se Daniel é um livro verdadeiro, e ele existiu, ele falou sobre todos os reinos que existiriam até Jesus vir. Ou ele era maluco e deu um chute, ou Deus revelou alguma coisa para ele. A alta crítica é ateia. Eles não são cristãos. Mas tem cristãos que acreditam nessa... Tem cristão que acredita na alta crítica. Eu já ouvi essa versão de que Sim. mas dita por pastores. Sim, sem problema. Porque o livro de Daniel ser uma fantasia, uma alegoria, uma poesia ou história mesmo, de fato, não muda quem Jesus é, não muda quem ele é na nossa vida, não muda que o sangue dele nos resgatou, não muda nada disso. Então, em geral, a alta crítica enxerga coisas que são muito assim, categóricas, que as pessoas enxergam profecias,
como predições, como eles não creem que isso existe, eles enxergam isso em geral como uma forma de poesia que não tem a ver. Exemplo, Gênesis. Pô, Gênesis então, cara. Adão e Eva existiu, a serpente existiu, o fruto existiu, literalmente. Sim, Isaías é outro exemplo. Isaías escreveu o livro todo dele? Provavelmente não. Confunde não, é por isso que a gente está aqui. Ele tem sessões diferentes. Eu não quero que a gente agora tente resolver esses problemas. Eu só estou dando para vocês o que falam eles. Eu não estou dizendo que eu concordo ou discordo. O que falam. A baixa crítica não quer fazer essa crítica tão severa. A baixa crítica só quer comparar texto e ver o que está batendo e o que não está. A alta crítica não. Ela pergunta assim, esse texto está falando alguma coisa que é verdadeira? Exemplo, o livro de Marcos, que é o evangelho mais antigo, termina, supostamente, antes de Jesus ressuscitar. Antes de Jesus ressuscitar. O que diz a alta crítica? Que Jesus nunca ressuscitou. Não, porque o livro de Marcos é o mais antigo dos 4 evangelhos. Então eles dizem, o que Mateus, Lucas e João escreveram sobre a ressurreição, eles pegaram de Marcos. Marcos nunca disse que Jesus ressuscitou. Segundo eles. Segundo a alta crítica, o texto termina ali. O que vem depois é uma adição de outro cara. Foi por causa disso aqui que eu entrei no seminário. É isso que você falou, já. Mas como é que você... Quais são as fontes que você citou lá a Bíblia em... Bible Hub, isso aqui. Como é que eu resolvi isso aqui? Na minha cabeça? Não vou falar, não. Vocês vão resolver. Hã? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o que eles dizem. Eu não estou dizendo. Sim, exatamente. Que nem tudo é verídico. Exatamente. E ó, são muito, muito feras. Não são idiotas. Você não precisa dizer como que você resolveu. Quais as fontes? Quais as fontes? Por quê? Os que dizem isso são uma parte deles. Não todos. E à medida que vai passando o tempo, eles vão descobrindo outras coisas. Então, eu comecei a perceber que isso aqui foi um amigo meu que tocava comigo, que fazia história na UFRJ, e ele teve uma aula sobre isso. E ele me falou isso, e eu fiquei... não soube o que responder, e entrei para o seminário. E aí eu fui estudar sobre isso especificamente. E eu fui percebendo que isso era... Alguns caras diziam. E que, na maioria das vezes, era mesmo uma adição de alguém. O que não quer dizer que essa adição foi errada. Então, o que eu percebi? Vou dar a resposta. Se você quiser pesquisar. Onde eu fui pesquisar? Fui pesquisar em site da própria UFRJ, que tem uma cadeira da UFRJ chamada Jesus Histórico. E o que eu percebi? Que vários textos da época de Roma falavam sobre Jesus. E falavam que ele fazia magia, que ele multiplicava pão, que ele curava as pessoas, que ele era bruxo. Ou seja, os romanos diziam. Em cartas um para o outro. E que depois ele foi roubado do túmulo e que os discípulos dele começaram a fazer um monte de atrocidades no reino, vamos dizer assim, que eles deveriam ser contidos. Aí eu comecei a ver, calma aí, não é bem... Os próprios comandantes romanos da época começaram a trocar cartas um com o outro. Aí esses documentos ainda existem? Existem.
Então, assim, falar que Jesus foi uma invenção não cola mais. Não é original, é o mais antigo. O original, o que todos os evangelhos pegaram, o original é o evangelho que? Esse se perdeu. Que? Esse evangelho que alguém escreveu que não era Marcos. E Marcos copiou dele. Já era, esse aqui ninguém sabe onde está. E os escritos originais, Marcos, Mateus, Lucas e João, também se perderam. Alguém copiou depois. As cartas de Paulo também. Cuidado tão grande com as coisas, né? Que legal. Mas Deus deixou preservar porque alguém copiou. Na época a galera não podia tirar foto nem fazer print. Tinha que alguém copiar. Não, claro que não. A gente tem que se despir um pouquinho da nossa fé para entender isso aqui. Senão a gente fica bloqueado. Não, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Não, senão a gente se bloqueia. Você não está aqui para tentar rebater as coisas, para tentar a sua fé não naufragar. Não é isso. Você está aqui para estudar, criticar o que for criticado, aprender, porque isso vão fazer com você. Um dia. Pois é. Se alguém te botar uma parada dessa assim, jogar na mesa, você não sabe o que fazer. Eu ainda não sei o que fazer nesse momento. A pessoa falou isso. O que você responderia agora? Foi o que eu falei. Sobre isso aqui? Foi o que eu falei. Foram achados vários textos. Não tem nenhuma comprovação científica que Jesus ressuscitou, é óbvio. Como é que vão fazer? Vão tirar foto? Calma aí, só um pouquinho. Vão tirar foto? Como é que comprova que Jesus ressuscitou? Só relato, só tinha testemunha, pô. 5.000 pessoas viram. Não é possível. 5.000 pessoas combinaram uma com a outra. Tem que ser, tipo, o que a gente tem de dado histórico é porque a gente pensa em dado histórico em foto e vídeo. Assim, não está filmado, não aconteceu. Calma aí, meu amigo, não tinha foto e vídeo na época. Pô, o que tinha na época era, eu vi. E os romanos, quando botavam alguém de joelhos para morrer, falaram assim, nega que Jesus ressuscitou. Ele falou, não nego. Ou era um bando de maluco, 5.000 pessoas, depois 10.000, depois 100.000, depois 200.000, ou era todo mundo um bando de maluco, inclusive nós, que a gente acha que ele ressuscitou e a gente nunca viu. Imagina eles na época. Então, acreditar que estava todo mundo num surto coletivo, na moral, isso é duvidar da minha inteligência. Ninguém faz isso só assim de brincadeira. As pessoas fazem de brincadeira até um certo ponto. Quando coloca o teu filho ajoelhado e corta a cabeça dele, você acaba com isso, pô. E era o que faziam. Pegava o cara e falava assim, Jesus ressuscitou, né? Beleza. Cadê teu tio? Bota ele lá pendurado lá naquele negócio lá e bota fogo nele. Jesus ressuscitou o cara? Sim. Isso é ou não é uma prova histórica? É óbvio que é uma prova histórica. Sim. Não é que elas existem originalmente. A história romana, ela é muito mais documentada do que a história cristã. Só que a história cristã aconteceu em Roma. Então, essas cartas existem em alguns museus, Museu da Inglaterra, de Londres, não sei se no museu brasileiro, acho que não tem. Alguns museus europeus e museus americanos. Então, tem lá essas cartas que eles mandavam um para o outro e falavam assim, pô, esses caras são malucos, a gente pressiona eles, diz que vai matar, ele não nega que Jesus ressuscitou, não. Entendeu? Então, a gente tem algumas maneiras de enfrentar essas coisas sem recorrer assim, Jesus ressuscitou porque eu creio, meu irmão. É óbvio que você crê, eu creio. Eu só estou tentando ver a matéria. Essas cartas, elas são uma prova, na verdade. Sim, lógico. É isso que eu estou dizendo. Essas cartas não foram inventadas pelos governadores romanos para, não, estou escrevendo aqui uma carta de uma história que eu inventei. Eles não faziam isso. Romano. E a galera continua. Exatamente, isso é uma prova. Isso é uma prova histórica. Aliás, é uma prova histórica muito mais robusta de vários personagens da história que ninguém duvida, tipo Alexandre o Grande. Ninguém tem metade das provas que Jesus tem e Alexandre o Grande não tem. Mas todo mundo. Por que ninguém se questiona? Porque Jesus é o homem do mundo. É a matéria do mundo. É o que todo mundo fala. É o que todo mundo quer criticar. Quanto mais criticam, mais coisas, mais evidências acham das veracidades do que ele viveu e pregou. Fala. Você falou
A inspiração de Deus não é a caneta que vai no papel. A inspiração é o conteúdo da mensagem. Se alguém copiou palavra por palavra o que outro fez, a inspiração continua. Se eu escrevi uma música inspirada por Deus, vamos dizer assim, não é Bíblia, tá? Eu escrevi a música, não gravei, e alguém gravou no meu lugar, continua a inspiração. Ou eu cantar no culto seguinte, continua a inspiração. O fato de ser uma cópia não quer dizer que aquilo não é inspirado. O que é inspirado é a mensagem que Deus deu. E nós não cremos que alguém pegou igual o Chico Xavier. Já viu o Chico Xavier, aqueles vídeos antigos? Que ele estava escrevendo depois... As pessoas não foram tomadas por um espírito, o olho ficou branco, sabe? Quando o olho fica branco, assim, parece que a pessoa perdeu a alma e escreve... Estou ouvindo aqui, calma aí, Deus, fala de novo, repete. Não foi isso, não. As pessoas inspiradas, foi a cabeça dela, foi Paulo escrevendo. Ele escreveu, alguém copiou. Depois outro copiou daquele que copiou. Depois alguém copiou daquele que copiou. E o texto veio até hoje. Hoje a gente copia como? Eu salvo o arquivo no Word e te mando. O que eu escrevi no meu computador e no teu computador é a mesma coisa. É isso. Entendeu por que a inspiração não acaba? O conteúdo é o mesmo. Então, exegese. O que é exegese? Exegese, ex, é para fora. Gese, é estudo. Texto. Exegese é tentar extrair, tirar do texto o que ele está dizendo. Hermenêutica é você interpretar. Eu vou dar um exemplo. Abre aí alguém para mim, por favor. Salmo 130. Salmo 130, verso 6. Quem tiver rápido aí pode ler. A minha alma espera pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã. O que é isso? Já é uma coisa, o guarda está de serviço à noite, esperando pela manhã para largar o serviço. Então você teve que entender o contexto. Não adianta falar assim, esperar pela manhã por quê? Por que não esperar pela tarde? Por que não esperar pela noite? Qual a diferença da manhã, da tarde e da noite? Você teve que entender. Mais do que isso, um pouco mais profundo. Noite para a gente hoje é uma coisa. Noite na época era a hora que o inimigo atacava. Então os guardas à noite ficavam assim, ó, esperando pela manhã, que é quando ele consegue ver as coisas. Não tinha iluminação da cidade, não. Tipo assim, poste, iluminando, carro com farol, não tinha isso não, meu amigo. De noite, as lâmpadas até tinham, mas era de querosene ou de óleo. Óleo, né? Não é querosene. Era algum óleo que eles tinham lá e queimavam, azeite. Queimava uma lâmpadazinha que fazia um foguinho. Você não conseguia enxergar a estrada na tua frente. Eles ficavam numa cidade com muro, olhando para baixo, vendo alguma coisa, um pouco. Eles esperavam pela manhã porque de noite era a hora que eles poderiam morrer. Estavam vulneráveis. Então, isso é exegese. Exegese é o que esse texto está dizendo. O texto está dizendo que o salmista espera pelo Senhor mais do que aqueles guardas que estão lá doidos para a noite acabar e eles não serem atacados. Isso é exegese. Eu extraí do texto o que ele está dizendo. O que é hermenêutica? Hermenêutica é eu aplicar isso. Eu pregar isso. Meus irmãos, a gente espera pelo Senhor com mais vontade do que aquelas pessoas que estão desesperadas para sair de um problema. Isso é hermenêutica. A hermenêutica, ela não só diz o que o texto está dizendo. A hermenêutica interpreta o texto e aplica para você agora. Porque uma coisa é eu entender o que o guarda tinha a ver lá com a história. Outra coisa é o que isso tem a ver comigo. O que isso tem a ver com você. Hermenêutica, basicamente, é pegar um texto, ver o que ele quer dizer primeiro lá no texto. Não o que eu quero que ele diga.
Primeiro, o que o texto está dizendo. Depois eu entender o que o texto está dizendo, aí sim, eu interpreto e aplico para mim. Porque senão, as sentinelas esperam pela manhã, porque de manhã tinha um café da manhã. E aí as sentinelas estavam com fome. Pô, calma aí, mas o texto está dizendo... Não, o texto não está dizendo nem que sim, nem que não. Sim, você só vai entender se você estudar o contexto da época. Uma palavra que sempre mexeu muito com a minha cabeça, de eu entender absolutamente nada. E esse o pastor pregou aqui, ele falou que era, por acaso assim, era isso, que ela lança o teu pão sobre as águas, que foi muitos dias o achará. Por que eu vou querer achar esse pão, né, rapaz? Você imagina um pão jogado na praia assim, né? Pô, o cara vai esperar o pão, pô, que pão ruim, né? É porque era alagado, o lugar que o pessoal plantava, e era semente, não era pão. Faz mais sentido, né? Jogava semente, o trigo, pô. Joga o teu pão sobre as águas. Aí você imagina o cara pegando o pão plus vita, assim, jogando no mar. Depois você vai com... Pô, mas eu não quero mais esse pão, meu amigo. Eu não quero esperar mais esse pão. Não tem nada a ver com isso. Exegese é isso, é entender o que ia acontecer na época. Calma aí, lança o pão sobre as águas, o que ele quer dizer? Não, calma aí, era lançar a semente numa terra que depois ia vir o trigo, e do trigo ia fazer o pão. Caramba, isso é uma outra coisa. E o que isso quer dizer comigo? Eu tenho que confiar no Senhor, que mesmo que eu não entenda o processo que acontece da semente caindo na terra, virando trigo, não sei o quê, eu tenho que confiar no Senhor, que um dia Ele vai me trazer a resposta para os meus problemas. Hermenêutica. Oi. Fala. Marielle. Pensou alto. Rebeca. Exegese não está interpretando. Exegese está querendo entender o que o texto está dizendo. Interpretar é dar a parte, o fato. Isso. Exegese é o que o autor está dizendo. Qual o fato que ele está falando? Melhor. Então, exegese quer saber qual é o fato que o texto está descrevendo. Interpretar não é fato. Interpretar é o que eu interpreto a partir do fato. Excelente exemplo, Covid-19. O fato é, as pessoas estão sendo contaminadas, algumas morrendo, outras não. Interpretação desse fato, 10 mil interpretações. Basicamente duas. Uma que diz que você não tem que ficar em casa e outra diz que você tem que ficar em casa. Olha só, são coisas completamente diferentes para o mesmo fato. Cada um dá uma hermenêutica sobre um fato. Eu interpreto, por exemplo, que se o fato é que as pessoas se contaminam na rua, todo mundo tem que ficar em casa. Essa é a minha interpretação do fato. Ou eu posso interpretar que o fato é, já que vai todo mundo se contaminar, que todo mundo vá para a rua. Para todo mundo pegar e pelo menos os outros não morrem de fome porque não tem como trabalhar. Então, hermenêutica é interpretar um fato. A questão é, você precisa primeiro saber que fato é. Isso é a exegese que faz. Exegese não é fácil. Tem livros que tratam exegeses de textos, que dizem o que aconteceu naquela época, que a gente não tem acesso a muita coisa. Fala. Tem certo e errado nessa interpretação aí? Tudo que é ciência humana é difícil você falar em certo e errado. Aqui não é matemática. Aqui não é... É certo ou errado? Você tem como pesquisar depois e decidir. Primeiro porque ninguém sabe todos os fatos do que aconteceram na Bíblia. Ninguém. Algumas coisas a gente supõe, outras a gente tem uma grande probabilidade e outras a gente não faz a menor ideia. A partir disso, a gente interpreta o que a gente tem até hoje. A partir dessa interpretação, você pode concordar com a minha interpretação ou não.
Mas a gente tem uma parte do fato contada. Outra, os fatos que acontecem hoje, a gente não concorda. Está acontecendo no nosso nariz. Ninguém está contando para a gente está vivendo. A gente não concorda sobre o fato que a gente vive, ainda mais o fato que os outros viveram. Aquela passagem de Uzias, né? Fala que o erro foi de Davi, não de Uzias. E tem gente que fala que o erro foi de Uzias e não Davi, não tinha nada a ver. Então, o erro sobre o número de mortes hoje é dos governadores e prefeitos ou é do Bolsonaro? As pessoas não concordam sobre isso, vão concordar sobre uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás? Agora, na fé, isso aqui é matéria. Na fé, na comunidade da fé, as coisas básicas a gente tem que concordar. Mas tem que seguir o princípio também. O princípio. Então, tem modelo de administração de igreja, tem modelo de costumes. Eu nunca poderia dar aula assim em outros lugares, nunca. Eu estou de chinelo, camiseta e calça de kimono. Então, essas coisas que são periféricas, a gente pode discordar. Agora, Jesus ressuscitou é complicado, né? Como é que você vai discordar de mim em relação a isso? Aí complica, né? Então, complica assim, testemunho de Jeová. Ah, legal. Ele não acredita que Jesus é Deus. Complicado. Como é que eu vou ter comunhão com quem acredita no meu próprio Deus? Entendeu? Então, algumas coisas são básicas, mas outras são periféricas. Qual é o bom disso tudo? Você é livre. Você é livre para concordar ou não. Meu conselho, antes de sair discordando, estuda primeiro. Para não ficar falando qualquer coisa. O contrário de exegese, uma curiosidade, é exegese. O que é Ih, rapaz. Exegese. Exegese. Ei é o quê? Ei é para dentro. É eu colocar no texto o que eu quero que ele diga. E não o que ele está dizendo. É o contrário. É eu forçar a barra para o texto dizer o que eu estou a fim de que ele diga. Por exemplo, vamos lá, esse aqui é clássica. Jeremias, alguém abre para mim, Jeremias 17, 5, parte B. Parte B é depois da vírgula. Está terminando já. Quem achar, pode ler. Faz da carne o seu braço e aperta o seu coração e aparta o seu coração. Ué, então lê a parte A, devo ter errado aqui. Assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem. Pronto. Maldito é o homem que confia no homem. Com base nisso, você pode falar muita coisa. Primeiro, você não pode confiar em ninguém. Primeira interpretação desse texto. Maldito o homem que confia no homem, meu amigo. Segunda interpretação. A Bíblia não disse nada sobre confiar em mulher, então eu posso confiar. Maldito o homem que confia no homem. Na mulher ninguém falou nada. Pode confiar na mulher. Maldito o homem que confia no homem, mas e no animal? No animal você pode confiar. Está vendo como você pode falar qualquer coisa baseado numa coisa que você lê, sem contexto? Sem contexto você pode inventar qualquer maluquice que tu quiser, mano. Pretexto para heresia. Maldito o homem que confia no homem. O que diz o restante do versículo? Se o cara ler só o restante, já vai dar para entender. E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, a ênfase não é que maldito é quem confia em alguém. Maldito é quem confia na raça humana e deixa Deus de lado. Que faz da carne o seu braço. Ou seja, que faz da sua humanidade a solução para a sua vida. E aparta o seu coração do Senhor. Esse é maldito. Não é aquele que confia em qualquer pessoa. Ué, eu confio na minha esposa, pô. Eu confio em um monte de gente. E eu sou maldito por causa disso? É isso que o texto está dizendo? Não, isso é exegese. Isso não é exegese. Isso é colocar para dentro do texto o que eu estou afim que ele diga. Eu lembro, nunca mais vou esquecer disso. Teve um cara, um pastor, que adulterou com uma mulher, e aí o repórter foi perguntar para ele, mas por que você fez isso? Ele falou, não, porque eu estou cumprindo aqui o texto bíblico. Aí, passou na Globo, cara. Eu estou cumprindo o texto bíblico. Aí o cara, cumprindo o texto bíblico. Vamos ler aqui. Ele falou assim, tá vendo aqui, ó,
toma a mulher do teu amigo e adultera. Aí o repórter pegou e falou assim, não, cara, toma a mulher do teu amigo e adúltera. O texto é de Oséias, que Deus está dizendo para Oséias, toma a mulher daquele cara que é adúltera, porque a mulher era dele, Oséias. Aí a mulher ficou com o amigo dele. Aí Deus fala assim, vai lá e toma a mulher do teu amigo, que é adúltera, que é tua, na verdade, e pega ela de novo. Aí o repórter falou assim, não, olha só, é adúltera. Não é verbo, não está mandando adulterar. Não é toma a mulher do teu amigo e adultera. É toma a mulher do teu amigo e adúltera. Aí o cara pega ele e fala assim, é verdade, ainda bem que o irmão... Ainda bem que o irmão me deu essa interpretação, porque agora eu não vou mais fazer isso. O nível da cara de pau, né? Rapaz, tem esse vídeo na internet, cara. Eu lembro de estar em casa e ver. Foi fantástico que isso apareceu assim. É óbvio que o cara era um 7-1, né? Óbvio. Que ele tava mesmo querendo pegar a mulher dos outros e arrumou um... Não tinha Google, ele só arrumou um texto, ele deve ter pego um liquid paper e tirou o acento do adúltera e deixou a adultera, né? Ele fez o que ele quis e só tentou arrumar uma justificativa. Pô. Rapaz, muito doido, né? Então, para a gente não cometer essas loucuras, a gente não pode fazer exegese. No caso aqui, o cara tirou até um acento. Você vê que um acento faz diferença. Adúltera e adultera são coisas completamente diferentes. Adulterar é mudar, falsificar. Porque em relação a casamento tem outro significado. Terceira coisa, antes da gente acabar essa aula, é que a Bíblia é cristocêntrica. Oi. Claro. Ah. Uhum. Bom, pode ser uma exegese ou uma hermenêutica ruim. Pode ser, porque o choro primeiro tem que pegar o salmo para ver o que ele está escrevendo. Eu, por exemplo, não lembro. Sim. Então, depende. A exegese, ela é aproximada. A boa, a exegese, é sempre aproximada, porque a gente não sabe o que aconteceu ali. Tem vários salmos que, por exemplo, a gente não sabe quem escreveu. E aí? Não sabe o que ele estava vivendo. E aí? Não sabe qual o contexto. Fica difícil de fazer uma exegese boa. Aí o que cada um faz? Pega o texto e dá a sua interpretação. Aí cada um fala uma coisa. Quantas coisas eu, Gustavo, há 10 anos atrás, dei uma interpretação e hoje eu falo assim, não, está tudo errado. É isso aqui. Eu não estava fazendo isso assim, de má fé, não. É só porque a gente vai estudando e vai acumulando conhecimento sobre alguma coisa. O que a gente procura fazer é tentar diminuir a margem de erro. Isso. Exegese é, eu já tenho uma ideia na minha cabeça, que eu creio. Eu pego um texto e falo, é isso que o texto está dizendo. Eu não procuro entender que o texto diz uma coisa e aí eu vou formar a minha ideia. Não. Todos nós. Todos nós. Para confirmar, mas às vezes não confirma, né? Às vezes não foi Deus. Acontece, às vezes é coisa da nossa cabeça. Às vezes é Deus.
E às vezes você vai levar um tempo para descobrir na Bíblia o que aquilo tem a ver com você. E não naquele. Então, a gente tem que respeitar o texto. O texto ele tem uma história. A gente não precisa ficar só preso a ele. A gente vai interpretar ele, beleza, e aplicar para a gente. Mas adulterar ele, dizer o que ele não disse, isso a gente não pode fazer. Até a próxima aula. Caramba, eu não consegui sair da página 2. É o Márcio. É o Márcio.